Nós vamos falar de um assunto polêmico agora. E a produção, traz imagens na tela para mim, por favor. A sessão da Câmara de Vereadores de Breves. Hoje a gente acompanhou. Vários assuntos foram discutidos. Ontem teve uma outra situação. Daqui a pouquinho a gente vai falar dessa base aqui, sobre os assuntos da Câmara de Vereadores. Eu já tenho aqui no nosso estúdio a presença do presidente da Câmara, senhor Luiz Carlos Serafim, para a gente discutir alguns assuntos, no entanto, polêmicos. Presidente, ontem tomamos o conhecimento de uma certa mobilização por parte do TEP e de outras pessoas também para uma audiência pública para discutir justamente o desconto dos servidores para o Instituto de Previdência do município de Breves. É importante a gente destacar que o IPMB é aquele instituto que foi arrolado em uma CPI, inclusive pela Câmara de Vereadores, que teve indícios de desvio de dinheiro público, inclusive do atual prefeito, de mais de 50 milhões de reais, que foram literalmente roubados da população. O IPMB é um instituto super importante que garante a aposentadoria de servidores públicos municipais. Então houve essa mobilização. Eu queria perguntar para o presidente como se deu essa situação e em que par estamos essa discussão, presidente. Boa tarde. Bom dia, Marlon. Bom dia a todos os profissionais desta emissora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Exatamente, isso aí é um tema que para a gente é complicado, até porque nós sabemos que se o Instituto de Previdência hoje, por todo o Brasil, vamos colocar aqui breves, ele se encontra da forma como está, correndo o risco do cidadão que fez as suas contribuições, lá na frente não ter condição, pode se aposentar e não ter a garantia do pagamento da sua aposentadoria. Isso se deu em função de prefeitos terem saqueado os cofres do Instituto, né? Então, hoje tem uma decisão a nível nacional em que a alíquota do servidor tem que ser aumentado para compensar isto aí. Então, é uma situação muito complicada, porque, vejam bem, a administradora e responsáveis foram lá, meteram a mão, vamos dizer assim, nos cofres do IPMB e agora o cidadão, o servidor, o trabalhador é que vai ter que pagar essa conta. Mas, infelizmente, isto aí é uma determinação nacional, né? É federal, onde tem que ser feito a questão do ajuste do percentual para aumentar da alíquota para ser descontado do servidor. Infelizmente, a Câmara não pode votar contrário sobre isso. O que nós estamos tendo o entendimento, inclusive fui procurado por alguns sindicatos, principalmente pela Sindicato da Educação, para que a gente ver se a gente consegue fazer com que esse repasse seja feito de forma gradativa. Então é isso que está se buscando. Então, a matéria já tramitou na Comissão de Justiça, na Comissão de Finanças, mas nós vamos, antes de pautar para ser discutido e votado, nós temos um compromisso com os demais vereadores e com a sociedade em geral, de maneira muito especial aos servidores municipais, para que a gente possa fazer uma audiência pública. Então, nós vamos convidar o nosso contábil jurídico da Câmara, como vamos convidar também do Instituto de Previdência do município, nós vamos convidar representante do Ministério Público, vamos convidar também um representante do Tribunal de Contas dos municípios. E é lógico e evidente que a parte mais interessada que são os servidores, né? Nós vamos oficializar o convite a todos os sindicatos, né? Das diferentes categorias, sindicato da saúde, da educação, enfim, para que a gente possa estar discutindo e ver da melhor forma para o servidor a gente possa estar encaminhando, né? A gente gostaríamos que não fosse necessário fazer o aumento desta alíquota, mas como uma determinação federal, só temos que fazer tipo uma complementar em breves no município, todos os municípios do Brasil estão fazendo, vamos ter que fazer aqui também. Nós queremos que esse impacto ao servidor público, que infelizmente não era para ter impacto nenhum, mas infelizmente vai ter, que seja
pelo menos de forma gradual. Esse é o entendimento que a gente já está tendo com os sindicatos. Então, eu pedi que os sindicatos estejam presentes numa audiência pública. Eu vou baixar o edital segunda-feira, né? Aí o edital vai determinar que a audiência pública seja no mínimo 15 dias após a publicação do edital, para que a gente possa estar nessa reunião definindo de que forma nós vamos fazer. Se cabe uma emenda ao projeto que já foi encaminhado para a Câmara, que passou pelas comissões, né? Se cabe uma emenda para que a gente possa escalonar esse repasse. Então, os servidores podem ficar cientes de que nós, vereadores, antes de pautar, eu como presidente da casa, antes de pautar a matéria, a gente vai fazer uma audiência pública. É um assunto muito complexo e a gente vai estar dando oportunidade para ouvir os sindicatos, ouvir os seus advogados, ouvir o seu sistema contábil, para que junto a gente possa tomar a melhor decisão. Entendi. Presidente, um outro assunto que a gente vai discutir bastante a respeito dessa situação do IPMB mais para frente, a partir do andamento e até mesmo dessa audiência pública que a gente convida a população para fazer parte. Mas um outro tema que aconteceu lá na Câmara, a gente vai mudar um pouquinho do IPMB, vai partir já para esse outro tema, é sobre a situação de uma vereadora, a vereadora Léia Chagas. Ela tentou fazer uma visita na unidade de pronto atendimento e eu vou buscar o posicionamento do presidente, mas antes, eu estive na sessão agora há pouco, minha produção posiciona para mim a entrevista que a gente fez direta, inclusive com o líder do governo na Câmara, o senhor Hermógenes Melo, e a gente vai conferir agora, daqui a pouquinho a gente já pega o posicionamento do presidente da Câmara. A sessão da Câmara de Vereadores do município de Breves acabou agora há pouco. Ali ao fundo, alguns vereadores ainda por aqui, mas a gente vai trazer um pouquinho dos assuntos discutidos nessa plenária específica aqui. Foi discutido bastante alguns assuntos de interesse da comunidade. Aqui está chegando o vereador Hermógenes Melo, líder do governo. Vereador, hoje vocês discutiram um assunto muito importante que inclusive está circulando nas redes sociais, algo que a gente até questionou aqui. Muita gente falando, inicialmente, qual foi a informação que a gente recebeu? Que teve uma discussão dentro da unidade de pronto atendimento de Breves, a UPA 24 horas, envolvendo uma vereadora. Aqui na Câmara a gente foi saber a verdade, o que de fato aconteceu. Na verdade, a vereadora Léia Chagas tem um trabalho muito perto em ações sociais, em ações principalmente de saúde na zona rural e aqui na cidade. Ela acabou sendo destratada literalmente dentro da UPA. Pelo que eu conversei com a vereadora Léia, ela inclusive preferiu não gravar a entrevista, mas ela nos falou, ela está bastante abalada com essa situação. Foi uma solicitação da vereadora, não foi que de forma alguma que a Câmara vai compactuar com essa situação, né? Sim, aconteceu o fato lá na UPA, né, com a vereadora Léia, colega de parlamento aqui, e nós como vereadores a gente não concorda com o distrato, com o desrespeito e com a falta de compromisso do servidor público, porque nós, vereadores, nós temos prerrogativas dentro do espaço público, qualquer um que seja, nós temos prerrogativa regimental, lei orgânica, constitucionalmente, que temos acesso independente de qualquer lugar que seja. Podemos adentrar, fiscalizar, fazer o que tivermos que fazer. Neste caso, a vereadora ela não se prontificou como vereadora, mas ela é conhecida como vereadora. E, segundo as informações da diretora da UPA, não deixou ela entrar na UPA, distratou a vereadora, e nós, como colega de parlamento, nós não admitimos isso. Eu não admito. Pedi hoje ao presidente da casa, junto com os demais colegas, que seja encaminhada uma nota de desagravo contra a diretora da unidade de pronto atendimento à UPA. Tenho certeza que o prefeito Charão não concorda com isso também, porque eu conheço a sua habilidade quanto gestor público e nem a secretária de saúde. É um caso à parte da servidora da UPA, a diretora. Então nós não concordamos, achamos um absurdo e estamos totalmente contra essa atitude, não só dela, e qualquer outro servidor que venha querer impedir o trabalho do vereador no município de Breves. Mas muito obrigado pela sua participação. A gente vai continuar acompanhando essa história. As informações que nós temos é que a vereadora queria fazer uma visita na unidade de pronto atendimento de Breves, mas acabou sendo impedida pela diretora da unidade, da referida unidade.
O vereador Enaldo Prata Aguiar, ele afirmou no finalzinho da sessão que teria uma solicitação que vai ser apresentado na próxima sessão de convocação da diretora da unidade de pronto atendimento de Breves, a UPA 24 horas, para vir até a sessão da Câmara de Vereadores, participar de uma reunião com os vereadores e fazer a sua explicação aqui na plenária da situação que aconteceu. Nós tentamos uma entrevista com a vereadora Léia Chagas, mas ela está bastante abalada, preferiu não gravar a entrevista, mas fica aqui a nossa solidariedade diante dessa situação. Afinal, é uma legisladora, tem o seu direito de fiscalizar e de adentrar qualquer órgão público com a prerrogativa de vereadora, mas infelizmente passou por essa situação e a gente vai continuar acompanhando todos os detalhes e trazendo as informações para você. Presidente, a gente... no início do jornal, eu abri até com um questionamento, imaginando e me colocando no lugar da população. Nós não somos melhores do que ninguém, mas a gente acaba se tornando conhecido, a gente tem alguns acessos em alguns locais. Eu, particularmente, passei por uma situação bastante delicada na UPA, é notória, pública, mas eu me coloco sempre no lugar daquela pessoa que não é conhecida. Aquela pessoa que não tem a prerrogativa de um cargo público, que não é parente do prefeito, que não é ligada à mulher do prefeito, que não tem essa influência. Agora imagine, para uma vereadora, a vereadora Léia Chagas, quem está aparecendo aqui é a vereadora Olena, mas foi a vereadora Léia Chagas. Nessa situação, para uma vereadora que inclusive acompanhou o prefeito, vem desde o início, desde trás lá trabalhando com o prefeito, foi literalmente para a guerra com o prefeito, com o gestor, pediu voto, ganhou, tem todo um trabalho junto à comunidade, ela está passando por isso, eu imagino, e a população? E o povo? E a comunidade carente que não tem essa influência que a própria vereadora tem, porque ela tem influência sim. Isso a gente reconhece, o trabalho social dela, o trabalho junto à saúde. Eu me coloco nisso, o senhor parou e eu acredito que o senhor tem esse mesmo coração, essa mesma sensibilidade de se colocar no lugar do outro. Eu me preocupei sim, entendo a situação da vereadora, reconheço o trabalho dela, todo o empenho que ela faz, principalmente por ações de saúde, e passar por uma situação dessa se torna até humilhante, né? Sim, Marlon, é uma situação bastante preocupante. Porque, veja bem, se uma vereadora que tem o poder da fiscalização é impedida de entrar em um órgão público, foi, segundo o relato da própria vereadora que esteve comigo, né, foi tratada de forma totalmente desrespeitosa. Imagine o cidadão comum. Né? Essa é a grande questão. A Câmara vai se mobilizar porque aconteceu com uma vereadora. Isso não é só porque aconteceu com uma vereadora, que a minha preocupação vai muito além disso. Sim. Imagine como estão tratando os nossos irmãos aí dos bairros periféricos, nossos irmãos que vêm lá de uma comunidade lá da zona rural, um ribeirinho que vem. Como é que essas pessoas, esses cidadãos que pagam os seus impostos, que com seus impostos pagam os servidores que estão lá, como é que eles estão sendo tratados? Né? Então nós tomamos uma decisão na Câmara, já acionei o jurídico da Câmara, para que a gente possa estar fazendo uma representação de repúdio à diretora da UPA, mas não fica só nisso. Nós queremos convocá-lo, até porque veio tipo assim à tona uma série de situações, né? Porque muita gente que passa por transtornos lá, por falta de atendimento, pela falta de humanismo da parte do servidor, principalmente da direção, aí agora estão levando as situações até a Câmara Municipal. Então é lógico e evidente que nós vamos tomar providências com relação a isso, não apenas com relação à diretora, mas nós vamos também fazer com que ela venha se explicar na Câmara e vamos cobrar providências do Executivo, porque o servidor que está lá foi contratado pelo prefeito municipal.
Então ele tem obrigação de acompanhar de perto como é que aquele servidor está se portando, como é que ele está atendendo os munícipes. Porque se o prefeito está lá, foi porque os munícipes colocaram ele. Se ele foi e contratou um servidor para trabalhar em algum local, mas é para prestar um serviço para a sociedade. Até porque todos os recursos oriundos de saúde, educação, assistência social, enfim, são fruto dos impostos do contribuinte, imposto do cidadão. Então o servidor tem que prestar um serviço com dignidade, tratá-los bem. Isso é o mínimo que se espera de uma gestão. Então nós vamos cobrar sim da servidora, lá que é a diretora da UPA, como também vou manifestar a Sua Excelência, senhor prefeito, e a secretária municipal de saúde, o nosso descontentamento pela forma como a sociedade brevense está sendo tratada na UPA, nesse caso especificamente na UPA, entendeu? Porque, e o que aconteceu com a vereadora é só um reflexo, é só um reflexo. Com certeza o pior está acontecendo com aquele cidadão simples, que infelizmente muitas das vezes a pessoa não sabe nem quem é o cidadão e merece ser tratado com dignidade, porque é contribuinte, ele é contribuinte. Aquele que está sendo lá, está trabalhando lá, assim como o vereador, como o prefeito, o vice-prefeito, está sendo pago pelos impostos que nós contribuímos. Que o cidadão foi lá quando comprou alguma coisa e deixou seus impostos lá. Então os orçamentos que tem, saúde, educação, enfim, é fruto dos impostos do contribuinte. Sim. Presidente, um outro tema que a gente noticiou aqui dentro do Balanço Geral, que a gente precisa questionar, afinal, é do interesse da comunidade. Vocês acompanharam o processo licitatório envolvendo a compra de material esportivo. A gente precisa abrir um parênteses aqui muito importante. Gente, os quase 2 milhões de reais, eu, na minha opinião, precisaria até ser mais de valor para o esporte. O que eu não posso concordar, e nenhum cidadão de bem, eu acredito que nenhum vereador em sã consciência concorda, é num superfaturamento desse material. Porque nós verificamos lá, tinha bola, a prefeitura disposta a pagar R$520 por uma bola, com um valor muito exorbitante, acima do valor de mercado. Isso se você fosse comprar a mesma bola, nas mesmas referências que estão lá no processo licitatório, ia pagar uma média de R$300. Isso a gente está falando se fosse comprar uma bola, né? Mas quando você compra no atacado, sai muito mais barato o valor desse material. Ou seja, a prefeitura estava quase pagando mais do que o dobro, 100% a mais em cima de um material para a prática esportiva. A gente precisa reforçar. O esporte de breves precisa de investimento, o esporte de breves precisa de mais estrutura, precisa de reformulação em espaços, mas o que a gente não pode concordar é com uma licitação que está literalmente roubando o pessoal do esporte. Está roubando, porque tem gente, acabou gerando uma certa divisão, presidente. Por quê? Algumas pessoas disseram, não, vocês não querem valorizar o esporte, não querem que tenha a prática esportiva. Não, a gente quer. Pelo contrário, se a gente pega o valor orçamentário real e compra em valor de mercado material, a gente vai ter mais material, a gente vai ter mais estrutura. A gente vai literalmente ajudar o esporte. O que a gente não pode é deixar o pessoal do esporte, os times, as entidades, serem roubados. Isso a gente não pode compactuar. E eu quero saber a sua opinião sobre isso. Sim, Marlon, a gente vem acompanhando. Não está errado fazer uma licitação, fazer um pregão, já que existe dotação orçamentária que possa cobrir este valor, tá legal. Entendeu? Ah, quanto foi? 1.700.000 e poucos mil. Poderia ser até 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, até que seja mais. Sem problema nenhum. Até isso aí. 1.762.000, uma fração. Não teria nenhum problema que fosse 2 milhões, 3 milhões. Nenhum problema. O problema não estaria aí. O problema está exatamente o que você abordou. No valor do material. Que a gente percebe que lá está superfaturado. Tem uma informação até do meu contábil que parece que eles fizeram um ajuste. Agora foi uma denúncia, sim, estampado, a notícias, a nível nacional virou isso aí. E teve até pronunciamento de deputado lá na Assembleia Legislativa, entendeu? Então é uma repercussão muito grande. Não pelo fato de ter sido 1.700.000 e poucos mil.
Isso aí tranquilo. A questão é o valor que foi estipulado, entendeu? Que lá está assim, superfaturado. E isso não pode acontecer. Com esse ajuste que foi feito, a nossa equipe ainda não parou para fazer os cálculos se os ajustes estão alinhados ao preço de mercado. Se não tiver isso, nós vamos, semana que vem, entrarmos no Ministério Público para que seja desfeito o processo. Entendi. Entendeu? A gente não nos precipitamos em fazer logo, porque nós tínhamos já a informação que quando se tornou público, que era uma ordem do prefeito para que fosse ajustado os preços para se enquadrar o preço de mercado. Se foi feito o preço de mercado, Marlon, é 1.700.000, tranquilo, que seja dados condições para as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens poder praticar o esporte, até porque no orçamento do município tem valor já destinado para isso. E a gente lamenta, por exemplo, o ginásio de esporte, né? Aliás, o estádio de futebol, o estádio municipal de futebol. Se o bombeiro for lá, vai interditar, entendeu? Aí fica essa nossa pergunta: tanto recurso foi destinado para material esportivo, superfaturado, não seria o correto ter colocado aquele material no preço de mercado, que daria um valor menor, e ser investido onde vai ser praticado, nas quadras de esporte e no ginásio de esporte e no estádio municipal? Esse não era o correto? Claro que sim, seria o correto. Então nós vamos acompanhar agora esse ajuste que o contábil da prefeitura fez, para a gente ver se está tudo dentro daquilo que a lei determina. Tá certo, olha só, agradecendo a presença do presidente, a gente lamenta essa readequação em valor de mercado apenas quando as coisas se tornam públicas, né? É até triste, porque assim, se ninguém falasse nada, se a gente não viesse denunciar, se não houvesse repercussão, seria o valor lá. E é isso que a população tem que abrir os olhos para uma situação como essa, para que não se repita, para que a gestão pública já faça valores orçamentários adequados, esquecer esse superfaturamento, porque a gente está de olho para mudar esse negócio aí, que não dá para ganhar dinheiro na custa da população, enganando, roubando, fazendo essas artimanhas aí que antigamente era feito e agora pensar que vai se tornar natural. A gente não pode compactuar com isso. A gente tem a presidência da Câmara atuando, a gente tem as emissoras de TV agora com liberdade para poder denunciar, e a gente vai continuar cobrando, tá bom?